Meus queridos, sentados como estão, permaneçam, por favor. Abra comigo Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos dividir esta aula de 1 hora em 2 partes. Eu vou me prender um pouquinho ao texto que nós vamos ler e depois nós vamos nos prender um pouquinho ao que está registrado nesta revista sobre família cristã, o plano de Deus para a vida familiar, de autoria do pastor José Elias Grossi, que esteve aqui, me parece, na abertura. Eu quero parabenizar, porque esta é uma, dentre outras, escolas bíblicas de obreiros e membros que tratam de temas tão importantes e, neste ano, um tema ainda mais relevante: família. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12. Melhor é ser idoso do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se atentarão, mas um só, como se atentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor ser idoso do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui é uma menção à sociedade. É melhor ser dois, porque 2 cabeças pensantes são melhores do que uma. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Provérbios 18:1 diz que busca seus próprios interesses aquele que se separa. Este insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nenhum homem é uma ilha, somos todos partes de um grande continente. Ninguém pode viver isoladamente. Há um distúrbio social, é uma doença também, chamada, deixa eu ver se eu me lembro aqui, uma pessoa que tem aversão à sociedade, aversão à convivência, misantropia, me lembrei o termo. Os misantropos são aqueles que vivem isoladamente, são aqueles que se dissociam, que querem viver uma vida independente, não vê necessidade de conviver. Isto não é correto, porque o homem é um ser gregário, é um ser intrinsecamente social. Não foi feito para viver independentemente, viver sozinho, isolado. Somos seres gregários e, como seres gregários, temos necessidade de convivência e de feedback, de troca, de dialogar, de conversar, de interagir. Mesmo que a pessoa com quem a gente interage seja alguém problemático, seja alguém difícil de convivência, mas há um aprendizado em você conviver com gente diferente. Um cantor lá da Bahia, muito conhecido, mas me foge no momento também da cabeça, eu vou falar a frase e talvez vocês lembrem de quem é o autor. Diz que de longe todo mundo é normal. De longe todo mundo é normal. Daqui a pouquinho eu me lembro. De longe todo mundo é normal. Só tem que a convivência é que permite a gente se aprofundar, não só no autoconhecimento, mas no conhecimento do outro. Só através da convivência a gente tem como explorar o desconhecido e passar a conhecer mais profundamente o outro. Alguém disse que ninguém conhece o outro se não, pelo menos, comer 1 quilo de sal junto.
E ninguém come 1 quilo de sal de um dia para a noite, da noite para o dia. Leva tempo. Mas há, às vezes, a necessidade de ter que comer um saco de sal para poder conhecer o outro. Ainda que a convivência seja difícil, mas a convivência, ela traz experiência, maturidade. Um grande poeta e filósofo libanês, Khalil Gibran, ele diz que eu aprendi o silêncio com os faladores, eu aprendi a tolerância com os intoleráveis. Olha, eu aprendi a paciência com os impacientes. As pessoas que mais me prejudicaram são os meus maiores e melhores professores, e eu sou grato a esses professores. Edmund Burke, um filósofo irlandês, ele diz que os inimigos são grandes riquezas para quem sabe deles tirar proveito. E Salomão acertadamente diz que é melhor serem dois, independente de quem seja o outro. Alguém cordato, alguém com pavio curto, ou alguém com pavio longo, ou alguém sem pavio nenhum. Não importa quem seja o outro, se ele pensa de maneira diferente, se os seus gostos são diferentes. E diz aqui, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Vamos, digamos, coadunar esse texto dentro da realidade do casamento. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. O cair aqui não significa apenas uma queda física, mas pode ser uma queda moral, espiritual, pode ser uma crise emocional de identidade, pode ser uma crise de existência ou crise existencial. Eu, por exemplo, já passei por determinadas experiências ao lado da minha esposa, e eu peço perdão pela ausência dela, porque como pastores, a gente tem que se dividir, né? Às vezes não dá para os dois estarem no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo evento, porque existem outros eventos, outras obrigações. Trouxe os meus filhos para que ela pudesse ocupar com outras tarefas. Mas a nossa história de vida é muito difícil. Eu tive um tipo de criação, ela teve um tipo diferente de criação. Depois nós saímos de duas realidades diferentes, como acontece com todos os casais, não é diferente com ninguém, para vivermos debaixo do mesmo teto. Uma coisa é conhecer o outro enquanto namorado, ou conhecer o outro enquanto noivo. Outra coisa diferente é conhecer o outro debaixo do mesmo teto, já casados. E a gente observa virtudes que nós não observamos antes e fraquezas ou defeitos que nós não havíamos atentado anteriormente. E duros entraves, embates, experiências, nós enfrentamos juntos. Hoje, a gente tem um padrão de vida diferenciado, mas no começo era tudo muito difícil. Morar de aluguel e, às vezes, não ter uma boa alimentação, não ter recursos para poder comprar o básico, e talvez muitos de vocês já passaram por experiências semelhantes. Esse meu filho de 20 anos, o Alex Júnior, por exemplo, houve uma época lá para 1993, 94, 95, quando ele nasceu, e mais 4, 5 anos depois de haver nascido, ter dificuldade de comprar o leite. E eu acordava de madrugada, na verdade eu fingia que dormia, esperava minha esposa dormir para eu poder chorar no fundo do quintal. Houve uma vez que a crise se abateu de forma tão aguda que eu batia com a cabeça no muro da minha casa, lá no fundo, e dizendo: que tipo de marido sou eu? Tirei essa moça da convivência dos pais, prometendo que daria a ela conforto, segurança, proteção, provisão, e eu aqui sou um marido medíocre, trabalho, suo,
mas ganho tão pouco que não dá para sustentar minha própria casa. Vivi essa angústia. Eu não tenho dinheiro para comprar roupa para ela, eu não tenho dinheiro para poder dar o básico, estamos passando necessidades. Os irmãos que são despertados por Deus, revelações, sonhos sobre as nossas necessidades, porque eu nunca fui de pedir nada, ela muito menos, trazia carne, trazia alguma coisa, e a gente chorava, porque era Deus providenciando os recursos, os meios, para atenuar, mitigar, amainar, apequenar a nossa dor. Mas eu me lembro de que um dia, o filho mais novo, fica de pé, Juan, esse menino forte, menino de peso, pode se sentar, Juan? Amém. Obrigado, Juan. Tá bom. O Juan, ele nasceu e o neuropediatra fez alguns exames e disse que ele era hipotônico, sofria de hipotonia. Ele não corresponderia aos estímulos neurológicos, de forma que seria uma criança molenga. Ela não engatinharia, ela não andaria, ela não falaria, e foi diagnosticado também com duas outras patologias, uma chamada crâniosinostose e outra chamada síndrome de Apert. A gente cuida dele lá no hospital de Bauru, mas tradicionalmente conhecido como Centrinho, na verdade, o Hospital de Habilitação Crânio-Facial. Todo problema do pescoço para cima, todo tipo de deformidade, dismorfia, crânio-facial. Ele nasceu sem o céu da boca, constituiu o palato, reconstruiu o palato lá naquele hospital, porque a gente cuida dele desde 2 meses e meio. Ele está com 15 anos. Tem ainda suas limitações, aprendeu a engatinhar, usou babador até os 5 anos, porque babava muito, e a gente fazia substituição de babadores, cerca de 8 a 12 por dia. Teve um dia à noite que a minha esposa disse, olha, o mesmo babador que eu coloquei de manhã está até à noite. Quantas vezes você trocou o babador? Eu disse, eu não troquei nenhuma vez, mas eu também não troquei, e o babador que eu coloquei de manhã está seco. Aí foi que Deus fez o milagre de dia, a gente só percebeu o milagre de noite. Disse que ele não andaria, depois ele começou a engatinhar, eu disse, Vaninha, quem engatinha anda. Engatinhou com 2 anos, com quase 3 começou a andar, andava torto para a direita, corria torto para a direita, por causa da falta de coordenação motora, mas foi ganhando coordenação motora, e agora não anda mais para a direita, para o PSDB, e nem para a esquerda, para o PT, agora está no Bolsonaro. Está andando direito. Brincadeiras à parte, é bom fazer a junção da comédia com a tragédia, né? Da seriedade, da comicidade, para atenuar o sofrimento. Mas quando a gente recebeu a notícia de que ele não andaria, não falaria, etc., a gente ficou muito chocado. Foi um verdadeiro cair, um cair emocional. Eu me lembro que deixamos o hospital, ele estava na UTI, fomos para casa, paramos num posto de gasolina e ali choramos dentro do carro, porque o cair era muito difícil, tanto para mim quanto para minha esposa. Existem problemas como este, e outros como a minha esposa que perdeu uma mama, fez quimioterapia, perdeu os cabelos da cabeça. Imagina uma mulher com 38 pontos no peito, sem uma mama e sem o cabelo da cabeça. Entra e sai em depressão, entra e sai em depressão. Hoje, graças a Deus, está sabendo superar melhor. Mas tudo isso foi um cair. E muitos dos problemas, dilemas, agruras, mazelas, percalços, dificuldades, desafios, porque passei, porque ela passou, foram maiores do que ela podia suportar e maiores do que eu podia suportar também, mas nunca maiores do que nós dois juntos podemos suportar. Talvez a luta seja muito grande na vida de alguns aqui, mas se você unir as forças, se você abraçar o seu cônjuge e dizer eu estou junto, estou dentro,
Esse problema é maior do que você, maior do que eu, mas não maior do que nós dois. Somos todos anjos de uma asa só. Só voaremos abraçados uns aos outros. Os problemas porque eu passei foram maiores do que eu. Os problemas porque ela passou foram maiores do que ela. Mas os problemas porque passamos nunca foram maiores do que nós dois juntos. Quando ela perdeu a mama e estava frequentemente no INCA, Instituto do Câncer, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, algumas vezes ela tinha que entrar para poder ser consultada e eu não podia estar presente. E eu sentado ali do lado de fora com várias mulheres que estavam em tratamento, umas novas, outras 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, até os seus 60 e poucos anos. Algumas porque estavam ali para tirarem a segunda mama ou porque tinham tirado a segunda mama. Eu fiquei chocado porque parecia-me, ao meu ver, que só mulheres depois dos 50 perdiam mama, mas ali eu vi mulheres de 20 e poucos anos sem uma mama. E a maioria delas estavam chocadas, debilitadas, exauridas, se sentindo preteridas, humilhadas, rechaçadas. E eu percebi, numa conversa aqui, numa conversa ali, de que o maior drama não era porque elas haviam perdido uma mama ou duas mamas ou o cabelo da cabeça, mas porque uma vez tendo perdido uma mama, o marido havia rapado fora. E elas se sentiam preteridas, coisificadas, como um objeto sem valor. E eu aprendi que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença é o ápice da desumanidade. A dor de ter perdido a mama, a dor de ter perdido os cabelos da cabeça não eram maiores do que a dor da rejeição e do abandono. Maridos que agem como ratos de navio, quando o navio afunda, são os primeiros a se safarem, covardes, cretinos. E eu acredito que não existe marido dessa estirpe aqui entre nós. Se a sua esposa está sofrendo, mostre que você é homem, homem de caráter, não é homem que tem saco e testículos, é homem que tem caráter, personalidade. Certa ocasião, a minha esposa, tentando enfrentar os desajustes e os problemas que todo trauma traz, se despide diante de mim, eu falei, por que não? Eu não casei com o Seio, eu casei com a Idevânia da Silva Cardoso. E ela um dia me agradeceu e disse assim, eu quero te agradecer. Agradecer por quê? Porque você nunca me olhou diferente depois que eu perdi a mama. Com mama ou sem mama, você sempre me apreciou, você sempre me deu o mesmo valor, a mesma importância, olhou com os mesmos olhos. Não tem coisa melhor do que você amar a mãe dos teus filhos. Eu sou fruto de um divórcio e não quero isso para os meus filhos. E hoje o casamento está sendo banalizado. Se não é por adultério, é por incompatibilidade de gênero, é porque eu penso diferente, meu temperamento é outro, é porque não quer abrir mão da razão. Por causa de uma vida egocêntrica, onde o mundo tem que girar em torno do próprio umbigo. Coisas que não tem nada a ver com amor, porque o amor tudo suporta, tudo espera, não trata com leviandade, tudo crê. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Casar é fácil, fazer a cerimônia é mais fácil ainda, difícil mesmo é permanecer casado.
Eu jurei que eu seria fiel na saúde, na doença. Ela ganhou uns quilinhos, ela ganhou estrias, mas eu ganhei mais peso do que ela, fiz uma cirurgia no ano passado, e agora nem me chamam mais de Alex Cardoso, em alguns lugares me chamam de cover do Tim Maia. Então, dois grandes artistas aqui hoje, Santos Dumont e Tim Maia. Palmas para a dupla Pó e Poeira. Obrigado. É uma igreja de celebridades, corrigindo aqui, é uma igreja de servos. Que coisa linda uma igreja de servo, porque ministério não é ser visto, ministério é servir. Que bom, uma igreja de servos. Brincadeiras à parte, vamos para o texto. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Vi minha mulher caída, chorosa, num estado deprimente, numa depressão profunda, inconformada às vezes por ter um filho especial, inconformada por ter perdido a mama, por ter perdido os cabelos depois de sessões quimioterápicas, até que ela foi entendendo que por detrás das vicissitudes, das lutas, existem as mãos do oleiro em ação. É Deus modelando o barro para fazer um bom vaso, um vaso novo. Deus não permite a gente passar pelo que passa, sofrer o que a gente sofre sem propósito. Você não é um rato branco de laboratório que está à mercê das circunstâncias. Deus não está fazendo um teste para ver se dá certo ou se não dá certo. Deus tem os seus propósitos, ainda que você não entenda. João 13:7 diz: o que eu faço hoje tu não entendes agora, mas saberás depois. Jó 37:5 diz: com a sua voz troveja Deus poderosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Naum 1:3 diz que Deus tem seus caminhos nas tormentas e nas tempestades. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, diz: como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim é aquele que faz todas estas coisas. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, em caindo, quem o levantará? Se há algum covarde que deixou a mulher caída, hoje tem um problema de microcefalia, que é considerado uma epidemia, porque nunca aconteceu tantos casos na história deste Brasil, de microcefalia. E há uma pesquisa que diz que a grande maioria das mulheres que deram à luz a uma criança com microcefalia, perderam os maridos. Honre as calças. Imagina o drama de ter um filho especial e agora o marido, ao invés de segurar a onda, ao invés de estar ao lado, ao invés de enfrentar o problema junto, é um covarde, um pusilânime, um calça frouxa, um sem caráter, um imoral, um imbecil. Ame a sua esposa, ame a sua mulher. Somos instados a amar a nossa mulher como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela.
Me perdoe o meu jeito Bolsonaro de lidar com as palavras. É porque este tipo de comportamento aguça em mim um senso de indignação muito profundo. Mormente eu sou doce, ético, escolho bem as palavras, porque o meu propósito não é ferir a pessoa, não é atacar a pessoa, é atacar o problema. A crítica não visa matar, mas restaurar, recuperar. E eu deixo aqui a minha crítica, ainda que acreditando que não haja ninguém aqui cometendo esse desatino. E muitos, mesmo uma esposa saudável dentro de casa, abraçam o mito da grama mais verde do outro lado da cerca. Olha como está a grama do vizinho. Olha a minha grama. Não está tão verde quanto a do vizinho. Talvez porque você não está cuidando da tua grama. Cuide da tua grama, que ela vai ficar mais verde do que a grama do vizinho. Isso é um mito. A grama do outro é mais verde do que a minha. A melhor mulher é a tua mulher. O melhor marido é o teu marido. Ame o seu cônjuge. Acredite na família, invista na família. Dê marcha ré. Passou a primeira, a segunda, a terceira, marchas de velocidade, a quarta, a quinta. Reduziu. Às vezes tem que botar o pé no freio, dar marcha ré. Entrou numa viela, num beco sem saída. Vai passar por cima do muro? Não. Use a marcha ré. Caia na real. Volte atrás de determinadas decisões. Não desista da família, não. Deus lhe confiou. Todas as famílias têm problemas. Desajuste. Não existe a família perfeita. É outro mito. O mito do casamento perfeito. Casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. Desajustadas. Que vão crescer juntas. Que vão amadurecer juntas. Que vão se aperfeiçoar juntas. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Aqui talvez esteja a melhor parte, né? É aquela parte do beijo, dos abraços, das carícias, do coito, da relação sexual. Fico aqui olhando, coitado dos solteiros, das solteiras. Elas terão que levar o ursinho de pelúcia, passar a noite toda com o ursinho de pelúcia. Mas as casadas não, com ursinho de carne, ossos, sangue, músculo e pele, tutano, cartilagem. Também, se dois dormirem juntos, ambos se aquentarão, mas um só como se aquentará. Melhor serem dois, não quer dizer que ser um é ruim, mas ser dois é melhor. Até porque ninguém está obrigado a casar, ou ninguém está obrigado a permanecer solteiro. É uma decisão. E ela está à mercê de cada indivíduo, de cada pessoa. Pode optar pelo casamento, pode também não optar pelo casamento. Pode optar por uma vida celibata, como fez o apóstolo Paulo.
Gostaria que todos os homens fossem como eu, não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Paulo se manteve só, porque ele diz também que recebeu o dom do celibato. Porque ele acrescenta dizendo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele recebeu uma capacidade exponencial para se manter só. E tem pessoas que não conseguem, talvez devido aos hormônios, que ficam aos píncaros, talvez pela pressão da família, da sociedade, aí acaba se aventurando num casamento. Não casar não é pecado. Casar também não o é. Descubra o seu dom. A maioria sente a necessidade intrínseca de viver uma vida a dois. Uma vida de compartilhamento, de companheirismo. A maioria, assim como eu, sente a necessidade de viver a dois. Por isso se casou. E aqui diz o texto, e se alguém quiser prevalecer contra uns, dois lhe resistirão. Quantos problemas quiseram prevalecer contra mim, prevalecer contra minha mulher? Mas nós unimos as forças e os problemas não nos venceram. E um cordão de 3 dobras não se quebra ou não se arrebenta tão depressa. Casamento não é como o mundo vê, união de 2 pessoas. Casamento é união de 3. É um cordão de 3 dobras. No centro, o terceiro cordão é Deus, está ali. E de um lado e de outro está o marido e a mulher. Quando Deus está no centro do casamento, no centro do lar, no centro da família, irmãos, o casamento de fato é indissolúvel. Às vezes o que se precisa, o que se requer é trazer Deus para o centro das relações, do relacionamento, da convivência. É trazer Deus, é trazer a Bíblia, é trazer a sua palavra. E eu quero agora, como havia prometido, tenho 20 minutos, até 8h05, porque... Obrigado, é que eu esqueci o meu lenço lá dentro do carro. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, estava contigo? Tu, bichinho, tu pegou meu lenço, bichinho? Isto, uma salva de palmas para o Juan. Isto, obrigado. Diz assim, a partir da página 91, vamos lá? Tensões familiares, como resolvê-las? Identificaram o texto? Tensões familiares, como resolvê-las? Compreendendo a realidade das tensões. Provavelmente o fator-chave que afeta, que afeta nossa reação à tensão, é o fato de ser inesperada. Muita coisa acontece sem aviso prévio e nos pegam de surpresa. Além disso, pensamos, a tensão deve ser comum a um casamento onde ambos não são cristãos, mas, para cristãos, se Cristo vive em nós, se estamos cheios do Espírito, por que deveríamos experimentar a tensão? Mas mesmo os cônjuges cristãos mais dedicados encontram esse hóspede, que é a tensão, não convidado em seus lares. Cristãos e não cristãos padecem. Assim como o sol e a chuva são para os justos e injustos, as desventuras, crises, problemas, mazelas, doenças, também acometem tanto os bons quanto os maus, tanto os cristãos como os não cristãos. Nossa fidelidade a Deus não nos dá imunidade à dor, ao sofrimento. Se Jesus Cristo, sendo o único perfeito,
sofreu, padeceu, ao Senhor agradou moê-lo, teve morte de cruz. Se a coroa de Jesus foi de espinho, por que a nossa deveria ser de flores? Independentemente de sermos cristãos, de termos casado na igreja, independentemente de sermos tementes a Deus, sofreremos abalos sísmicos emocionais, sofreremos duros golpes. Cristão também pega dengue, chikungunya, zika vírus. Cristãos também são vítimas de balas perdidas. Cristãos também lidam com doenças, como o câncer já acentuado aqui. Cristãos honestos, fiéis. A Bíblia diz que Jó era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. 4 características de um homem espetacular. Mas não foi poupado. Perdeu de uma só vez 10 filhos, quando o teto se desabou, quando seus filhos estavam reunidos com seu irmão primogênito. Um vento oriental bateu com ímpeto e veio tudo abaixo, e aquela catástrofe culminou na perda de 10 filhos. Perdeu os bens, o patrimônio, perdeu o prestígio, status, ficou chagado da cabeça aos pés. E por último, a esposa se impacienta, se revolta e diz: amaldiçoa o teu Deus, homem, e morre, porque eu já não quero mais saber da igreja, eu já entreguei a minha credencial para o pastor, eu já pedi desligamento da convenção, eu não quero mais saber desse negócio de cristianismo, Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia, pastor, igreja, estou fora, faço mesmo. Ele olha serenamente e diz: Deus nos deu o bem, também nos daria o mal. O Senhor nos deu, o Senhor nos tomou, nos tirou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que com tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E diz: como falas uma louca, assim falas tu, mulher. Alguém disse que quando se perde a riqueza, não houve perda alguma. Quando se perde a saúde, houve uma pequena perda. Só quando se perde a fé que está tudo perdido. E Jó perdeu o patrimônio, perdeu os empregados, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Sofreu um grande abalo na estrutura do seu lar, mas ele não abriu mão da sua fé. Tensões, problemas, percalços, mazelas, agruras, desventuras também batem a porta do crente. Mas lá no lar do crente está Deus dizendo: eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Se Deus amaciasse todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer. Depois que a gente passa pelo fogo, não somos mais os mesmos. Você coloca a panela ao fogo, enche a panela de óleo, e ela vai ficando incandescente. O óleo vai assumindo uma temperatura elevadíssima. Aí você pega os milhos de pipoca e atira dentro da panela. Fecha. Daqui a pouquinho você vai ouvir uns barulhos. São os milhos estourando lá dentro, naquele calor, naquela temperatura extraordinária. Pou, 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 pou. E aqueles milhos arredondados, duros, quebra-dentes, se transformam em pipocas, esponjazinhas brancas, cheias de amido, um nutriente que o organismo carece. E a pipoca vai para a sala onde estão as crianças, o pai, a mãe, assistindo a um bom programa de TV ou a um filme espetacular. E entre uma cena e outra, pipoca, pipoca, pipoca. Que coisa linda. Mas lá no fundo daquela panela, sempre fica alguns milhos refratários que resistem ao calor do fogo, que resistem a estourar. Eles são casca grossa, diz assim: pode queimar, pode aumentar a temperatura, que eu não estouro.
O da direita estoura, o da esquerda estoura, o de trás estoura, o de cima estoura, o de baixo estoura, mas eu sou duro na queda. Eu sou assim mesmo. Sabe como se chama o milho de pipoca duro, arredondado, quebra-dente, que não estoura, que se recusa a estourar? Piruá. Peruá é um peixe. Piruá é o milho duro quebra-dente, é o milho de pipoca refratário, que resiste ao calor do fogo. Eu entrei assim no meu casamento. Meus 6 primeiros anos de casamento foram horrorosos, porque eu entrei como marido escultor dentro do relacionamento. Casei com a moça mais linda do mundo, mais maravilhosa, mas quando eu me casei, certidão de casamento, quando eu dei o nome para ela, eu achei que ela deveria mudar aqui, mudar ali, e eu comecei a fazer exigências, como se fosse um marido escultor, com as ferramentas de um escultor, tentando esculpi-la ao meu bel prazer. Ninguém tem direito de mudar ninguém. Tudo muda quando a gente muda. Só quem se modificou é capaz de mudar o outro. Mude o outro por influência. Mude primeiro. Quem sabe, se você não mudar, a mudança não vai se refletir lá. E eu achava que ela tinha que mudar. Egoísmo da minha parte. Foi a moça com quem eu escolhi para casar. A moça que eu amei, a moça que eu desejei conviver por toda a minha vida. Agora, uma vez casado, eu queria transformá-la numa outra pessoa. Só que quem tem essa prerrogativa é Deus. Mas vamos falar sobre o piruá. É melhor você se transformar numa esponjazinha branca, porque o fogo vai continuar a queimar. Tem muita gente sofrendo por causa da casca grossa. Marido casca grossa. Está tudo se perdendo. Os filhos traumatizados, revoltados, o lar se desestruturando. Mas não abro mão da razão. Ô irmãos, a razão é como um sol impiedoso. Ilumina, mas também cega. Às vezes não dá para a gente manter a paz e a razão no mesmo momento. Eu quero ter paz e eu quero ter razão. Mas às vezes é difícil manter a paz e a razão no mesmo momento, no mesmo instante. Às vezes eu tenho que fazer uma escolha. Eu fico com a paz e abro mão da razão, ou eu aposto sempre na razão e que se dane a paz. Quando eu fico nesse dilema entre a paz e a razão, eu opto pela paz e abro mão da razão. Mas tem gente que diz assim, não, quando eu não estou com razão, pode passar por cima de mim, me fazer de bobo. Mas quando eu estou na minha razão, vou até o inferno. Sai da frente porque eu passo por cima de todo mundo. É mesmo, piruá? Casca grossa. O vento não derruba a árvore que se curva. Há um princípio náutico que diz que o barco mais manobrável deve ceder caminho ao barco menos manobrável. Na tua casa, qual é o barco mais manobrável, hein? Vai bater de frente? Vai fazer de um copo d'água uma tempestade? Fazer tempestade num copo d'água? Ô minha irmã, meu irmão, Francisco de Assis, um frade católico, ele diz que a maior alegria de Satanás é roubar a paz do coração de um filho de Deus. Não deixa nada roubar a tua paz, não. Procure ter paz e razão, mas quando não der para ter ambas as coisas, opte pela paz. Eu quero paz. Quero também ter razão, mas se eu não puder ter ambas as coisas, eu opto pela paz. Conheço muita gente, pastor Antônio Larente, casca grossa, piruá, milho de pipoca duro, quebra-dente, arredondado, refratário, tortinho, ganhou um AVC porque não quis abrir mão da razão, desceu o nível, bateu boca, brigou, discutiu,
Mordeu a isca da provocação, diz, não, comigo é diferente. Eu sempre aprendi que não devo levar desaforo para casa. Mas Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a dar o vestido, largue também a capa. Reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que você não se torne semelhante a ele. Um dos segredos da felicidade é não fazer de um aborrecimento uma desgraça. Tem muita gente usando canhão para matar mosquito, usando espingarda para matar barata. Mata barata, mas derruba a casa. Exagerado. Não mede consequências. Fala tudo que vem na cachola, fala tudo que vem na cabeça. As palavras têm que ser filtradas, ponderadas. Cuidado com o teu rompante. E muita gente, calo deveria se chamar mina, pisou, explode. Vai tudo para o espaço. Pega leve, faz por menos. Não comprometa a paz. Não comprometa a tua paz. Leve paz para a tua casa. Leve paz para o teu cônjuge. Leve paz para os teus filhos. Leve paz para o teu lar. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Parta para o diálogo, olho no olho. Use palavras doces. Para corrigir o outro, use o coração. Para corrigir a si mesmo, use a cabeça. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. As palavras têm que ser filtradas e ponderadas. A verdade não pode ser despejada, tem que ser dita com sabedoria. As palavras ásperas suscitam ira, as palavras brandas afugentam o furor. 99% dos conflitos familiares não advêm daquilo que é dito, mas da forma como foi dito. Às vezes o tom é agressivo, o tom está cheio de sarcasmo, o tom fere e machuca mais do que as próprias palavras. Tão importante quanto dizer a verdade é saber dizer a verdade e discernir o tempo de dizer a verdade, porque há tempo de falar, mas também há tempo de se calar. Tem gente que fala quando deveria se calar, e tem gente que se cala quando deveria dialogar. Eu estava falando para o meu amigo, o Marcos, sobre a indústria farmacêutica. Eu me lembro quando eu era criança, a maioria dos medicamentos, dos remédios, não eram comprimidos, eram líquidos. E a maioria dos remédios eram ácidos, amargos ou azedos. E as crianças não suportavam. E eu me lembro que eu percebia que o horário para tomar aquele tipo de remédio amargo, ácido e azedo já tinha chegado, mas minha mãe, atarefada com muitas coisas, esquecia de observar os horários. E eu dizia, eu não vou lembrar não. Eu morro, fico doente, mas eu vou lembrar não. Minha mãe dava para todos os filhos tal de emulsão Scott. Eu acho que feito através do fígado do bacalhau. Sangue de Jesus tem poder. Santa Assembleia de Deus, da Vila Alpina. Eu disse, o quê? Vou continuar doente, vou tomar esse remédio não. Por que tu não me lembrou? Eu falei, mãe, eu esqueci. Tá vendo? Agora você vai tomar 2 vezes. De médico, de filósofo, todo mundo tem um pouco. De médico, filósofo e louco, todo mundo tem um pouco. Aí eu falei, acho que vale a pena lembrar, para não tomar dobrado.
Mas aí, de 20 anos para cá, de 25 anos para cá, a indústria farmacêutica observou isso. E o que que fez? Conservou as substâncias curativas e adocicou a maioria dos remédios. Hoje, quando a mamãe esquece de dar o remédio, o filhinho, a filhinha puxa a saia da mamãe dele. Mamãe, está na hora do remédio. Porque o Emulsão Scott hoje é sabor framboesa, sabor morango, sabor tangerina, sabor laranja. As pastilhas é sabor de não sei de quê, é sabor de não sei de quê. Olha, adocicaram. São medicamentos, medicações, remédios que têm as mesmas propriedades curativas, mas o sabor, eles se tornaram mais palatáveis. O teu relacionamento talvez esteja assim, porque você é grosso, é estúpido, porque você grita, você não fala. Você tem que ser mais doce. Você tem que sair daqui hoje como uma abelha de Jesus, produzindo mel. Talvez a sua lua de mel deu lugar à lua de fel, porque você deixou de produzir um relacionamento doce, um comportamento doce, deixou de produzir palavras doces. Tenha cuidado. Chama a mulher de vaca desde que acorda logo de manhã, de noite chama minha cabritinha. O dia todo chamando a pobre coitada de vaca, sua vaca, sua vaca. Aí de noite assim, ô, minha cabritinha, cabritinho o quê? O sexo começa na cozinha, começa com elogio no congote, ao pé da orelha, um afago, um elogio, um abraço, despropósito, ou seja, sem mercadejar ou sem interesse, elogiar de coração, falar bem, dizer, poxa, aquilo que tu fez está gostoso, tu tá salgando a comida, mulher. Aí de noite a mulher não está preparada para nada, só esculacho, só grosseria. Aí a mulher está indisposta, a mulher, e vocês sabem, né, a mulher ofende a gente. Hoje, daqui 15 minutos, se ela estiver disposta, a gente está dentro. Mas a mulher, a gente ofendeu há 15 anos, ela diz assim na hora, tu se lembra o que tu fez 15 anos atrás? Aí tu vai cair nessa aí de ficar judiando. Seu bobão. Aí comprar flores, comprar o que ela gosta, elogiar, abraçar, amar de verdade, aí tu vai ter. Outra coisa, tem que preparar, não é assim, vapt-vupt. A mulher como televisão transistorizada. Eu me lembro quando era criança, na rua, a primeira casa que comprou uma televisão, porque poucos podiam, foi a minha casa. Aí aconteceu de que a gente ligava a televisão para assistir alguma programação, os filhos do vizinho enchiam a nossa casa, pedindo, posso assistir, posso assistir. Aí eu me lembro que nosso pai não deixava ninguém mexer, era algo novo, né, inusitado. Na época, tecnologia de ponta. Aí meu pai ligava a televisão e a gente ficava sentado dizendo, cadê a imagem? Espera, é transistorizada. Daqui a alguns minutos vai aparecer um fiozinho de luz. Daqui meia hora abre um pouquinho a imagem. Espere até amanhã que a imagem... Agora, o homem não, o homem é televisão de plasma, é televisão de LED. Tum-tum. Apertou aqui. Pronta a imagem. Mas a mulher continua sendo ainda transistorizada. A gente tem que entender isso. Nada de sede no pote. Carinho, elogio, abraço, afago, afirmação. Aí sim.
Mas quando a imagem aparece, vale a pena esperar. Eu sou desses que espero o tempo que for para ter uma imagem nítida, boa, real, duradoura. E as palmas para o Senhor Jesus Cristo. Me perdoe, eu atropelei 5 minutos, o pastor disse até 8h05, 8h10. Me perdoe, meu pai branco, perdoe aqui o pecado do filho preto, ok?